TV Univates. Para você, para o nosso vale. Nosso programa de arquitetura e urbanismo está no ar. E nesta sexta vamos falar de painéis solares e seus benefícios para quem adquire e para a natureza. Tem ainda um conjunto de ideias sustentáveis para você aplicar em sua própria residência. E finalizando o programa de hoje, irrigação paisagística. Ela garante economia de tempo e deixa qualquer gramado lindo. Tudo isso agora no Espaço Urbano. Olá! Painéis solares. Um painel solar é um dispositivo capaz de converter a luz do sol em energia elétrica por meio de células solares. Apesar do seu alto custo, os benefícios tanto para o usuário quanto para o meio ambiente são inúmeros. Descubra um pouco mais sobre eles na reportagem. O principal objetivo está a economia de energia. Os painéis fotovoltaicos são capazes de absorver a energia do sol e transportá-la para dentro de casa, ou seja, a energia solar é transformada em energia elétrica. Esta é uma tecnologia de alto custo e que ainda depende de incentivos do governo para sua popularização. Mas com o passar do tempo, este cenário vai mudar. A gente tem que lembrar que os custos realmente estão relacionados de forma bem direta, né? Quando a gente faz uma aquisição de um sistema desses. Mas o que a gente tem que lembrar, tanto fotovoltaico como fototérmico, eu diria mais muito fotovoltaico, né? Porque ele teve custos muito significativos há até pouco tempo. E hoje, eu diria nos últimos 3, 4 anos, principalmente na Europa, eles conseguiram baixar radicalmente. Então, o custo metro quadrado de fotovoltaico, painel fotovoltaico para geração de energia elétrica, ele reduziu significativamente esse valor. E isso faz com que ele se torne, em alguns momentos, bem interessante. O custo é elevado, mas quando há um consumo de energia bastante alto, o sistema acaba se pagando. Eu vou ter um incremento de energia, né, de qualquer forma que eu colocar o sistema para funcionar, e ele vai se pagar, né? Agora, o pagamento será de acordo com uma necessidade de energia que eu vou consumir na minha residência ou na minha região ou na minha instituição. Então, se eu tiver um consumo muito grande de energia, tanto água quente ou sistema elétrico, né, mais rápido eu terei esse retorno, né? Então, alguns valores eles vão ser realmente interessantes quando há um consumo de energia significativo no lugar. Mas nada impede que eu tenha isso instalado na minha residência. Não posso esquecer isso aí, né? Porque normalmente o sistema de água quente é instalado nas residências. E o fotovoltaico, que está aqui, né? Esse é um sistema, de certa forma, uma novidade que está vindo para o Brasil. Nós temos instalado o sistema solar fotovoltaico para fins de laboratório, para fazer avaliações regionais aqui na região do Vale do Taquari, mais especificamente nessas coordenadas aqui, para termos uma avaliação muito mais detalhada do quanto de energia realmente eu consigo gerar com os meus painéis, né? Então, o que vem acontecendo? No momento que eu tiver o valor gerado, eu posso fazer um cálculo mais detalhado de investimento que eu vou ter que fazer e quanto tempo isso vai se pagar. The only way I say to make music with the ocean day by day. I surf all day, play music all night. Existe uma relação, né, direta de pessoas vinculadas a uma residência ou que moram numa casa e uma geração, um consumo de energia por esse grupo de pessoas. Nós temos um formato clássico, né, bem tranquilo. Nós temos aqui 10 painéis instalados que fazem mais ou menos 18 metros quadrados, que geram o que uma família de 4 pessoas consumiria, né? Então, esses 10 painéis geram em torno de 350 kWh mês. Isso representa o consumo de aproximadamente 4 pessoas. O que a gente tem que cuidar é que o sol está presente, né? Está maravilhoso hoje, né? Então tem uma geração espetacular de energia.
E muitas vezes, quando a gente tem o maior consumo, ele não está presente. Então tem que ter um sistema de armazenamento. Obviamente que aí o custo já fica um pouquinho maior. Mas quando eu consigo colocar ele diretamente via um inversor no sistema de consumo direto, né, e tenho essa quantidade de consumo sendo feita durante o dia, é espetacular. Não tem estresse nenhum. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. Além dos benefícios pessoais em se obter um sistema fotovoltaico, os ganhos para o meio ambiente são inúmeros. A questão ambiental é incrível, né? Tem até questionamentos que as pessoas dizem, mas o custo de construir um painel fotovoltaico, por exemplo, a necessidade de energia para construir ele é muito grande. E o pós-uso, né, daqui a 30, 40 anos, o que eu faço com o sistema, né? Então surgem questionamentos que querem às vezes, digamos, não validar o sistema, e a gente vê que não é o caso, né? Questões ambientais, a gente perde a dependência de combustíveis fósseis, que é o discurso que a gente sempre vem fazendo, a gente tem que sair dos combustíveis fósseis, a gente tem uma energia renovável, né? Sem emissões nenhuma. O pós-uso da placa não tem estresse nenhum, a gente também já percebeu isso, que as placas que não estão mais em uso hoje, elas voltam para o sistema de reciclagem, então os ganhos ambientais são espetaculares. E outra coisa que a gente também tem que talvez valorizar um pouco mais, a descentralização da geração de energia. Eu preciso começar a pensar de forma muito mais regional, não posso pensar em consumir energia que sempre for gerado tanto em Candiotas, que é termoelétrica, como Itaipu, que é as hidrelétricas. Eu tenho que pensar em sistemas regionais, que são vantagens, né? Eu sempre digo, o fotovoltaico é bom para trabalhar no sistema híbrido, né? Uso ele durante o dia, quando ele está realmente à disposição, e quando eu entro num outro horário, se eu tiver outra energia à disposição, entra com a próxima. E a seguir, ideias sustentáveis para você aplicar na sua própria residência. A gente já volta. Ideias sustentáveis podem tornar a sua casa mais divertida e ainda ajudar o meio ambiente. O Espaço Urbano dessa semana te mostra uma casa cheia de ideias para você aplicar na sua própria residência. Confere aí! Aproveitar o que já não serve mais para alguém ou algo e transformar em decoração e até mesmo dar uma nova função ao objeto. Ideias criativas e sustentáveis podem transformar a casa e ajudar o meio ambiente. A ideia sempre da nossa casa foi transformá-la num ambiente aconchegante que tivesse bastante a ver com a gente. Então, ela foi uma construção. Ao longo do tempo, a gente foi incorporando algumas peças. Então, as janelas, por exemplo, da parede, elas vêm de ações do Vivo Taquari Vivo. Elas foram encontradas durante a ação e dali nós tiramos as janelas, lixamos e hoje foi parar na parede, né? Então, a gente olha para elas, a gente lembra do evento, lembra dessas ações. As almofadas que foram feitas com tecido de guarda-chuvas, na verdade se tira o pano do guarda-chuva e se faz um grande fuxico que tem as almofadas, também foi de um outro ano de uma ação do Vivo Taquari Vivo. Então, para nós, cada uma dessas recordações, cada uma dessas peças que tem aqui na nossa casa, são momentos da nossa vida que a gente tentou trazer a emoção. Então, quando se olha para aquele objeto, na verdade, a gente tem toda uma carga de informações. Some people say we gotta move on. What's in the past? Objetos utilizados na cozinha permanecem na cozinha, porém com uma nova utilidade. O nosso lustre da cozinha, que é o escorredor de massa, ele tem toda uma brincadeira dentro da família porque ele foi um presente de casamento. E ainda tem até hoje uma tia minha que diz que ela não tem um escorredor de inox na casa dela e eu tenho um justamente aonde não se deve, que é no teto. Os azulejos, na época da reforma da cozinha, nós queríamos fazer uma parede diferente e que lembrasse essa coisa do diferente, da sustentabilidade. Nós não queríamos um azulejo normal. Quando a gente reformou a cozinha, na verdade, teve todo um cuidado para não tirar os azulejos que estavam na peça já, né? Então não houve remoção do azulejo do chão.
justamente para preservar aquela coisa toda. E dentro disso, então, a parede também não podia fugir muito disso. E nós queríamos essa coisa do antigo, mas ao mesmo tempo não queríamos comprar peças novas e tal. E em função disso se foi procurar em Porto Alegre. E essa escolha foi muito legal também, porque cada um dos azulejos foi escolhido a dedo, né? A brincadeira é achar as duplas. Tem 4 azulejos na parede que não tem duplas. Os móveis da antiga cozinha ajudam a compor agora um outro cômodo. No momento da reforma, quando a gente fala em reforma, na verdade o que acontece é que esse ambiente onde a gente está agora era uma garagem, que para nós não tinha muita utilidade, os carros nunca ficaram dentro desse ambiente, a gente trouxe isso para uma que a gente chama hoje de cozinha. Então, a antiga cozinha, que já era do apartamento, na verdade, os móveis acabaram sobrando, e dentro disso, como nada que em casa sobra, a gente acabou virando alguns móveis e colocando rodinhas e justamente viraram novos móveis para essa área que a gente tem de ligação entre a cozinha e a sala. Então hoje eles servem para um dos móveis para guardar os álbuns de fotografia e o outro, que era a adega, que também era aéreo, viramos e virou também um móvel, continua sendo a adega. A adaptação dos objetos também é válida. Utilizar algo antigo, porém com modernidade, mas mantendo a mesma função. Os lampiões sempre foram uma loucura minha e do meu marido, que a gente gosta muito de lampiões. E se buscou, vamos colocar, nós dois tínhamos certeza que a gente queria lampiões nessa área. Só que daí aquela coisa, vamos deixar com querosene, como é que isso vai funcionar, e o perigo de cair, nós sentados embaixo, coisa e tal. E daí que veio de novo essa coisa de mudar as coisas, de dar uma nova vida. E a gente realmente fez toda a instalação. A instalação não foi nenhum expert que fez, fomos nós mesmos. Na verdade, colocamos uma luz, uma lâmpada dentro deles e hoje eles acabam servindo justamente de luz de apoio para essa área. E modificar a função do objeto para decorar e incentivar a criatividade também está liberado. E surgiu a história dos porta-retratos sem os porta-retratos, porque todos os amigos que chegam aqui olham e dizem, cadê as fotos do conjunto de porta-retratos? Não, o objetivo não é esse, o objetivo é olhar para eles e imaginar a foto que tu gostaria que estivesse ali dentro e dar ideias, e daí sai um monte de conversas. E por fim, adaptar o dia a dia e as funções profissionais para dentro do lar de uma forma criativa, sustentável e funcional. Nós dois somos professores, então parece que um quadro negro, um quadro verde precisava ter na nossa casa. E dentro disso a gente nunca sabia onde pôr, né? Onde é que vamos colocar um quadro, onde combina um quadro. E dentro disso, uma das coisas que acabaram aparecendo, de repente, foi vamos usar o quadro para esconder a churrasqueira, que na verdade também está dentro desse ambiente de cozinha, que é usada de vez em quando, tem essa utilidade, mas não é sempre utilizada. Então já usamos algo que é da nossa prática, que a gente enxergava todo dia dentro de um elemento diferente, que é a cozinha. Eu gosto muito dessa coisa de enxergar coisas no seu ambiente normal e pensar ela em outro ambiente. Então a história dos lampiões é bem isso. Para que serve, onde é que se usaria um lampião e trazer isso para o dia a dia. Ich dachte, Gott sei Dank, ich hab gebrüllt und wie wild gewunken, und dann sah ich, wie es versank. Estamos de volta. Tornar jardins, áreas verdes, condomínios e até mesmo campos de futebol mais bonitos e bem cuidados. Esse é o objetivo da irrigação paisagística. Garante economia de tempo e deixa qualquer gramado bem cuidado e lindo. Irrigação paisagística, utilizada em jardins, campos de futebol, áreas verdes. Uma prática que envolve planejamento e deixa a paisagem mais bonita, oferecendo inúmeros benefícios. Por exemplo, a questão do valor, o retorno do investimento do cliente, porque muitas vezes quando a irrigação é manual, feita com mangueira, regador, o cliente ele não sabe a quantidade exata que a planta necessita de água. Então ele acaba às vezes colocando em excesso ou em falta.
Além dos benefícios que você acabou de descobrir, a irrigação ainda auxilia nas questões de sustentabilidade. Por quê? Porque você consegue aproveitar a água da chuva. Por exemplo, aqui nesse cliente, nós temos uma cisterna de 10 mil litros, onde ele faz a captação da água da chuva. Ou seja, quando chove, essa água é canalizada, no caso, no telhado, e ela vai diretamente para essa cisterna. Então consegue, por exemplo, preencher totalmente a cisterna e aí em tempos de seca, no caso, quando parou de chover, ele consegue irrigar 10, 15 dias, fazer a irrigação do jardim sem utilizar nenhuma gota de água paga, no caso, que seria da Corsan. Quando você decidir que quer ter um sistema de irrigação, diversos detalhes precisam ser observados antes da instalação. O que a gente, na verdade, olha? A gente olha a questão solar. Áreas que têm sombra, elas precisam ser menos irrigadas do que áreas que têm sol, porque a água vai permanecer mais fácil na área com sombra. A gente analisa também o desnível do terreno, se no caso ele tem muito desnível ou se é a descer o jardim, porque daí a gente tem que dimensionar uma motobomba, né, que vai propulsionar, no caso, a motobomba é que pega a água da cisterna e que consegue colocar para os aspersores e irrigar o jardim, no caso, e fornecer a quantidade de água necessária exata para a planta, onde a gente controla setores. Então, vamos supor, a gente pega um jardim de 600 metros quadrados e a gente analisa as partes que tem esse jardim e a gente vai dividir em setores para quê, na verdade? Dividir conforme a necessidade, né? Porque às vezes tem partes que são muito separadas e que são diferentes, por exemplo, plantas diferentes. Pode ser que aqui eu tenha uma parte de grama e no outro lado do jardim eu tenho apenas vaso de flores onde eu queira fazer só gotejamento e não aspersão por spray, no caso. Então tem que avaliar o tipo, no caso da planta, a água que ela necessita, para poder assim dimensionar por setores, né? Depois de instalado o sistema, é preciso uma manutenção cerca de 2 vezes ao ano. Quanto ao corte de grama e à exposição do aspersor, não há maiores cuidados. Com a instalação correta, que na verdade a gente fornece, o aspersor ele vai ficar abaixo do nível da grama. Então não vai haver problema, por exemplo, no corte. Porque como o aspersor ele fica abaixo da leiva e ele só sobe quando está em funcionamento, a máquina vai passar, vai cortar a grama normalmente e o sistema vai estar intacto. A questão da manutenção, como todo e qualquer sistema, tem, claro, uma vez a cada ano, 2 vezes por ano, a gente faz, na verdade, uma manutenção, que é o quê? Olhar o funcionamento de cada aspersor, verificar os bocais, mas esse serviço, na verdade, a nossa empresa também fornece. Mas questão assim de manutenção periódica, mensal, isso não existe, é praticamente nula, né? Tanto que praticamente todos os produtos fornecidos têm 5 anos de garantia. Diferenciais deste sistema é o sensor de clima. Quando o proprietário precisa se ausentar da residência, o sistema automaticamente vai cuidar do jardim. Junto nesse programador, a gente consegue colocar um sensor de chuva e um sensor climático, que ele, na verdade, mede a radiação do sol e mede também a quantidade de chuva. Então tem a possibilidade do cliente viajar 30, 40 dias e o jardim dele ser irrigado na quantidade certa, sem precisar ter alguém preocupado com isso. Então ele programa e o próprio sensor calcula a quantidade de água que vai ser necessária e ele coloca a quantidade exata para a planta. A própria seca que a gente teve logo no início que se fez o jardim, eu já teria perdido um monte de plantas se eu não tivesse essa irrigação, porque é uma irrigação uniforme, né? Praticamente 98% é super bem irrigado. É algo fundamental, não adiantaria um belo jardim, 2, 3 meses está tudo no fim, né? Por hoje é só. Obrigada pela sua audiência, sua companhia, um forte abraço e até semana que vem com muito mais no Espaço Urbano. Confira também os demais programas no canal da TV Olivates no YouTube. Até mais! Romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. When with a fortunate only, I've been looking for something else to let
TV Univates. Para você, para o nosso vale.